Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Cumprimento a todos e a todas, na graça e no amor de Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Hoje, a convite do nosso irmão Ismael, estou substituindo na manhã deste domingo. E nesta data nós comemoramos o dia do Pentecostes. O calendário cristão registra para todos nós a comemoração, a celebração do dia do Pentecostes. E para nós metodistas, amanhã, dia 24, né, comemora também o dia da experiência de John Wesley, dia que marcou uma nova vida do fundador, do iniciador do movimento metodista na Inglaterra. Esse fato ocorreu no dia 24 de maio de 1738, na rua Aldersgate, em Londres, Inglaterra. Hoje vamos fazer algumas considerações a pedido do nosso irmão Ismael a respeito do Pentecostes. E para tanto, eu convido os irmãos e as irmãs para nos acompanhar na leitura bíblica que faremos do texto de Atos capítulo 2, de 1 a 13. Atos capítulo 2, de 1 a 13. O texto nos ensina o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, Pentecostes aqui era uma data celebrada pelos judeus, como nós vamos ver daqui a pouco. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Havia um grupo lá que estava assentado e cumprindo a orientação, né, da presença de Deus, para eles atentarem bem para esse momento que iria ocorrer com eles. E naquele momento apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, pousou sobre cada um deles. Então, eles começaram a receber um toque diferente em suas vidas. E esse toque é o toque do Espírito Santo, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, era o Espírito que concedia que eles falassem em outras línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, os judeus próximos ali a Jerusalém, que já estavam dispersos, se assim podemos dizer, vieram, era uma tradição, vieram a Jerusalém para comemorar o dia do Pentecostes, na tradição judaica, que nós vamos ver daqui a pouco o que significava. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, cada nação diferente, cada região diferente falava uma língua diferente, passaram a ouvir na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouviam falar cada um em nossa própria língua materna, estavam perplexos, né? Eu pensei que eles falassem só o hebraico, mas estão falando a nossa língua. Nós estamos entendendo o que eles estão falando. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem. Até romanos estavam lá. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então todo mundo estava tonto. De repente, não fizeram nenhum curso, nenhuma escola, nem nada, e aprenderam rapidamente a falar a nossa língua. Todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros: o que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra, que ela sirva de edificação para todos nós nesta manhã.
Muito bem, Pentecostes. A festa do Pentecostes era a segunda festa mais importante do povo de Israel. Era conhecido como a festa das semanas ou a festa da colheita. E como que era feita a contagem dessa festa da semana? A contagem era feita com base no início da colheita do trigo. Começava a colher o trigo, começava-se a contar os dias. Então eram 7 semanas após o início dos trabalhos. Começou o trabalho, contava-se 7 semanas. São 7 dias, 7 vezes 7, 49. No 50º dia, né, eles faziam a festa e dava o nome de Pentecostes. Daí as expressões, né? Pentateuco, os 5 livros da Bíblia. Então, o sufixo, né? Pentateuco, 5 livros da Bíblia. Pentacampeão, 5 vezes campeão. Pentecostes, 50º dia. Então, o Pentecostes significa o 50º dia e era uma festa celebrada pelo povo de Israel, né? E qual era o significado, né, dessa festa do Pentecostes? Era uma festa agrícola, em primeiro lugar, né? Ocasião festiva de gratidão a Deus pela colheita e pelas bênçãos da vida. Assim como nós comemoramos o aniversário, nós oramos a Deus, fazemos momentos de agradecimento a Deus por aquele momento de aniversário. Nós oramos, pedindo, Senhor, muito obrigado por mais um ano de vida que nos dá. E eles também faziam a festa do Pentecostes, agradecendo, né, pela colheita, pela gratidão a Deus, que tudo deu certo. Então, era uma festa agrícola, era um momento festivo de gratidão a Deus, agradecendo pela colheita e pela vida. Comemorava também a doação da lei, um aspecto importante para o povo de Israel, e também lembrava a aliança que Deus havia feito com o seu povo. Vamos celebrar nessa festa do Pentecostes a aliança que Deus fez conosco, né? Essa aliança que Ele estaria nos acompanhando para onde, a aliança que Ele nos deu sobre a terra prometida e por aí vai. E o 5º momento dessa festa, que celebrava o ciclo da vida. O que era esse ciclo da vida? O que significava esse ciclo da vida? Significava o seguinte: celebrava-se esse ciclo, né? Era a semente. Então, eu pego a semente, da semente vem o fruto, do fruto eu faço o pão, do pão eu me alimento, e me alimentando eu tenho a vida. Muito bonito, né? Essa linguagem, né? Essa ideia de continuidade, de início e conclusão. Semente, fruto, pão, alimento e a vida. Então, no dia do Pentecostes, que era o dia da festa, conforme relato bíblico, naquele dia ali para que o pessoal estava reunido, os fiéis perceberam o amadurecimento da experiência cristã. Eles começam a sentir uma coisa, agora não é mais uma festa para celebrar alguns momentos pré-estabelecidos. Agora é um novo momento para aquele povo que estava ali reunido e que começou a falar em outras línguas, né? Os historiadores nos ensinam, nos dizem que nesse momento, no batismo do Espírito Santo, quando aquele povo estava reunido, é que surge a igreja cristã. Então, o Pentecostes é um dos primeiros momentos missionários na vida da igreja. Primeiro momento missionário, quando as pessoas são comissionadas a saírem pelo mundo anunciando o amor de Cristo. Surge a igreja cristã sob a ação do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, o grupo ali reunido se sentiu autorizado, capacitado para cumprir a missão de anunciar as boas novas, né, que Jesus havia outorgado. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, naquele momento estava se cumprindo, né, se cumpre naquele momento esta profecia messiânica de Jesus, né?
Ide por todo mundo, naquele momento eles recebem o batismo do Espírito Santo e formam a comunidade cristã que vai sair pelo mundo anunciando o amor de Cristo. Um detalhe muito importante, que eu quero fazer uma pequena comparação aqui, é o seguinte: lá em Gênesis capítulo 11, de 1 a 9, nós encontramos o relato que fala da construção da Torre de Babel. E eles queriam fazer uma torre para chegar até no céu. Deus achou aquilo uma coisa absurda, né? Como é que esse povo está querendo chegar no céu com uma torre? Como vai chegar? Como é que vai levar tijolo lá em cima, areia, cimento? Uma coisa impossível. Então, há confusão das línguas ali. Um pede cimento, outro leva tijolo, pede tijolo, leva madeira, pede madeira, leva água. Então, a coisa não começou a andar. Houve uma confusão danada ali. Então, eles param essa construção. Já no Pentecostes, né, de Atos capítulo 2, de 1 a 13, o Espírito Santo trabalhou uma diversidade de línguas, né, uma diversidade, com a finalidade de unir a todos. Enquanto lá em Babel desuniu, aqui no Pentecostes o povo se une, porque eles ouvem falar nas suas próprias línguas. Há uma unidade entre eles ali. Eles começam a sentir, né, o toque da graça. Eles não foram em nenhuma escola para aprender, mas a escola para eles foi a presença do Espírito Santo, dando esse toque refinado para que todos pudessem entender o Evangelho. Então, o Espírito Santo trabalhou uma diversidade de línguas com a finalidade de unir a todos. Havia compreensão, pois as pessoas ouviam as maravilhas de Deus em suas próprias línguas. Apenas essa experiência, esse fato entre Babel e o Espírito Santo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, meus irmãos, na questão do batismo. O batismo ocorreu, foi maravilhoso, atingiu várias pessoas, e tem muita gente que entra em detalhe, né? Daqui, dali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, o batismo, ocorreu isso, conforme lá a profecia de Joel, né? Joel 2. Os jovens terão visões, falarão em outra língua. Tudo isso ocorreu aqui no Pentecostes. O tema da lição que eu quero deixar com os irmãos nesse dia do Pentecostes é o seguinte: qual o sentido permanente do Pentecostes? Vou procurar desenvolver essa lição rapidamente, esse tema, né? Qual o sentido permanente do Pentecostes na vivência, na vida da igreja cristã? Em primeiro lugar, há muitos elementos, né? Vamos destacar uns 3 ou 4 elementos aí. Em primeiro lugar, que o sentido permanente do Pentecostes na vida da igreja é que a ação de Jesus não seria mais restrita, a ação de Deus não seria mais restrita a uma festa, né? É como nós realizamos uma festa de batizado, termina, todo mundo vai embora para sua casa, pronto, acabou. Não, não seria mais restrita, né? O Pentecoste foi um momento que se abriu, se descortinou, né, para todos aqueles que seriamente pudessem se dispor à ação da graça de Deus na sua vida. Vocês agora serão atingidos pela graça de Deus. Tanto é que tinha lá da Mesopotâmia, da Capadócia, partos, médios, romanos, judeus prosélitos, tinha muita gente ali. Então todos seriam atingidos. E todos, quando voltassem para as suas regiões de origem, entenderam essa mensagem da ação de Deus em seus corações. Essa mensagem, né? Porém, há um detalhe aqui que eu quero destacar também, que essa mensagem, essa ação do Espírito Santo na vida das pessoas, não foi uma coisa, foi graciosa, foi maravilhosa, foi, mas trouxe assim, provocou algumas barreiras. O povo passou a ser perseguido porque pregava um Cristo ressurreto, que eles não entendiam o que era isso, né? O povo começou a ser preso
perseguido pelos imperadores, colocado em cova de leões. Então, mas Jesus disse, né? Ó, eu estarei com vocês todos os dias. Permaneçam firmes, vão surgir barreiras, mas eu estarei com vocês. Muito bem. Então, significava também, além de que a ação de Jesus não seria limitada, que um centurião chamado Cornélio, ele vai se encontrar com Pedro, que era um judeu, né? Um judeu tradicional, né? Cornélio tinha a sua tradição romana, ele é o centurião romano, né? Aí a ação do Espírito Santo vai colocar os dois ali no entendimento maravilhoso. Então, meus irmãos, veja como que o batismo do Espírito Santo provoca essa diversidade, né? Na vida, essa união, esse encontro na vida das pessoas, né? O detalhe interessante é que um etíope, que não tinha nada a ver com o povo judeu, está lá lendo a Escritura, de repente Filipe recebe uma orientação, ó, vai lá e ensina aquela pessoa. É a mesma coisa da gente, eu, né, você que conhece o Evangelho, receber uma orientação, vai lá, eu ir naquela região, eu não vou não, mas Filipe foi, né? Filipe foi, conversou com aquele homem, leu a palavra, explicou a palavra. Então é a quebra de paradigma. Outro detalhe interessante, né, que Jesus não seria limitado, é que ele convida as mulheres que começam a fazer parte do ministério de Jesus. Elas não são barradas, elas são convidadas a participar do processo, né? E elas que anunciam lá, né? Ó, Jesus ressuscitou. O quê? O grupo do discipulado não acredita. Não, Jesus ressuscitou, vamos lá ver. Ele não está no túmulo, a pedra está removida. Assim como Jesus pegou uma criança, colocou no seu colo e disse assim, os discípulos queriam impedir delas chegarem a Jesus, pegou a criança no colo, né? Deixaram vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Então, não há mais restrição. Todos, né, se aproximam de Jesus e têm a oportunidade de receber a sua graça e receber a sua bênção. Então, os preconceitos foram vencidos, né? Tanto é verdade que nós podemos ver aqui no testemunho de Pedro, né, no encontro lá com Cornélio. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Atos 10, 34, 35. Então Pedro dá esse testemunho. Não há acepção de pessoas. Então o evangelho é para todos. É para abranger a todos. E Paulo, mais tarde, lá em Gálatas 3, 28, vai dizer assim, não há nem judeu, nem grego, não há servo, nem livre, nem macho, nem fêmea. Todos merecem a graça de Deus em suas vidas. Muito bem. A igreja hoje parece um pouco relutante, né, em aceitar as consequências óbvias do cumprimento da profecia de Joel 2, 28 e 29. Porque aceitar a Cristo tem algumas consequências, né? A consequência do bom testemunho, a consequência de vivenciar uma fé cristã autêntica, as consequências da seriedade, da honestidade, a consequência do amor, do perdão. São essas consequências, né, que chegam até nós quando aceitamos a Cristo como Senhor da nossa vida. Então, primeiro momento que não havia restrição. Qual o sentido permanente do Pentecostes? Jesus Cristo não seria limitado. Ele seria... Jesus Cristo age em todas as pessoas. Não é mais limitado para um determinado grupo. Tanto veja ali a relação do povo que recebeu o Espírito Santo de Atos 2, 42 e 47. Segundo momento.
o povo de Jesus, né, a presença de Jesus, melhor dizendo, não seria privada, né, da sua ação, da sua orientação, do seu poder, né? O poder de Jesus agora é abrangente. Quando Jesus, lá na grande comissão de Mateus 28, né? E recebereis o poder, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, né? E estarei com vocês todos os dias. Estaria com vocês todos os dias. Então, Jesus estaria conosco, né? Não havia mais privação da presença dele na nossa vida. Essa comissão é a ode, é uma ode, uma recitação da promessa. É-me dado o poder no céu, na terra, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós temos que crer, meus irmãos, que Jesus está presente conosco. Em várias circunstâncias, não só nos momentos mais fáceis, mas nos momentos difíceis também. Interessante, quando Paulo escreve, inicia o livro de Atos, né, no capítulo 1, ele diz assim, versículo 1, fiz o primeiro tratado ao Teófilo. Qual foi o primeiro tratado? Os historiadores dizem que foi o livro de Lucas. Acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Mas agora eu falo de outra, eu quero dar outro testemunho, diz Lucas, né? Agora eu quero falar de outro momento importante na vida da igreja. Ou seja, vai contar que Jesus continuou a fazer em seu povo após sua morte e após a sua ressurreição. E a presença do Espírito Santo é um dado marcante, né, da presença de Jesus no meio do seu povo. Então, mas como que Jesus fez isso? Ele fez através da presença do Espírito Santo, né? Conforme lá em Atos 8, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, até os confins da terra. E sereis, Atos capítulo 1, versículo 8, né? É a promessa, vocês vão ser Samaria, Judéia, Jerusalém, todos os confins, vocês vão ser minhas testemunhas, né? Agora, para ratificar essa questão, Jesus diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês, né? Lá em João 14, 18, vocês não ficarão sozinhos, eu estarei ao lado de vocês, vocês não serão órfãos, rogarei ao Pai, Ele dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, é a certeza da presença contínua de Jesus em nossas vidas. E nós temos que crer nessa presença. Nós não estamos sozinhos. Estamos amparados pela graça de Deus, pelo seu amor, pelo seu poder, né? É a promessa dele que se cumpriu em Atos 2, 42, 47. Interessante nós retomarmos, né? Lá a orientação da igreja começa a ser vista ali quando o anjo diz a Filipe, né? Vai lá para um lugar deserto, vai encontrar uma pessoa lá. Veja, é o anjo do Senhor, é a presença desse anjo, né? Que ele chega lá, conversa, né? É a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, primeiro momento, qual é o sentido permanente do Pentecostes? Primeiro, Jesus não seria limitado, né? Não havia restrições. Segundo, né? Nós não seríamos privados da sua presença. E terceiro, né? A presença de Jesus no meio do seu povo se expressou na qualidade da sua vida comunitária, né? A igreja tem que vivenciar o seu momento comunitário. Isso é importante, né? Como que era essa vivência comunitária de Atos, no versículo 42? Retrata muito bem um aspecto dessa vida comunitária. Primeiro, a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos que era resumida na profecia messiânica de Jesus, ou seja, sua vinda, presença no mundo,
a sua morte, que de fato ocorreu, né? Ele foi sepultado, seu sepultamento e a sua ressurreição. Essa era a doutrina que eles anunciavam. Paulo diz, nós não anunciamos outra mensagem a não ser o Cristo ressurreto. Ele está presente conosco. Nós muitas vezes confundimos doutrinas com práticas da igreja local. Aí nós entramos num moralismo impressionante. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A nossa missão, meus irmãos, é pregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho. É pregar o amor de Cristo, é falar de Cristo. Se a pessoa aceitar, muito bem, é o Espírito Santo que vai alterar, vai fortalecer, vai dizer para ele o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Não adianta as regras morais. Há necessidade de disciplina? Sim, há necessidade de disciplina, mas as regras morais muitas vezes atrapalham. Porque a igreja ela fica num círculo de não pode, não pode, não pode, não pode, enquanto nós temos que anunciar a ressurreição de Cristo, o amor de Cristo. Então, a doutrina dos apóstolos, a principal doutrina era a ressurreição. Segundo, havia solidariedade entre aquele povo, né? Havia solidariedade. Os que criam estavam juntos. Quer dizer, pode entrar, quem crê nessa manifestação, venham, as portas estão abertas. Vamos participar desse momento alegre, festivo. E na vida da igreja tem que haver solidariedade, né? Tem que haver solidariedade. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele, diz a palavra de Deus. Eu sei que é difícil. Hoje, no mundo individualista que nós vivemos, né, onde cada um de nós nos enclausuramos, onde nós formamos o nosso gueto, famílias não se encontram mais, né? Filhos ficam distantes do pai, não dão bola, pais também não mantêm contato com seus filhos. Então, tem que haver solidariedade, estar junto, né? Comungar juntos, vivenciar juntos as grandezas de Deus, né? Porque a solidariedade provoca na gente, ninguém passava necessidade, um acolhia o outro. Terceiro momento de Atos 2:42 é o partir do pão. Era uma prática comunitária com duas dimensões diferentes. Uma prática comunitária, o partir do pão, uma prática comunitária com duas dimensões diferentes. Primeira, a alimentação. Cada um trazia o seu alimento, colocava ali, todo mundo comia, né? Depois celebravam a ceia. Isso é muito importante, celebravam a ceia. Maravilhoso esse momento na vida do povo. Grandioso esse momento na vida do povo, né? Hoje tem algumas ONGs, diante da pandemia que nós estamos vivendo, pessoas passando necessidade, fome, crianças. A gente vê algumas reportagens, fica triste, a gente fica, meu Deus, o que a gente pode fazer? Então tem ONGs fazendo em nosso lugar, ONGs fazendo. Meus irmãos, uma cesta que a gente dá para uma família carente, mas carente mesmo. Nós estamos dizendo para aquela pessoa, né? Pelo menos um dia, uma semana eu tenho comida aqui por uma semana. Então tem muitas ONGs trabalhando, há uma campanha no Brasil todo para ajudar. A situação está difícil, inflação em alta, está tudo muito caro, né? Partir do pão, né? Vamos partir do pão? Vamos, mas vamos também celebrar a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Terceiro momento de Atos 2:42, vivia em oração, né? Nós temos que ser um povo que ora, nós temos que ser um povo que nos aproximamos de Deus. A oração é o menor caminho para chegar a Deus, é o caminho mais fácil. Oração é o caminho mais fácil para chegar a Deus. Guarde esta frase no seu coração, porque você pode orar andando no ônibus, dirigindo o seu carro, com a sua família, na sua igreja, no seu trabalho. Não há nada que impeça você de orar, de buscar a orientação de Deus na sua vida. Mas muitas vezes, sequer nós oramos por nós mesmos. Muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos. Eles oravam. Jesus orou, né? E Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, disse,
Lá em 1 Tessalonicenses 5, se não me falha a memória, 17, né? Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja do Pentecostes era uma igreja que orava, buscava a presença de Deus em sua vida. E por último, o quarto item de 2:42 é o aspecto da unidade, né? Perseveravam unidos, né? Dificilmente essa ênfase pode deixar de ser vista numa leitura cuidadosa de dois coisas. Estavam unidos, não havia restrições, né? Pode ser que tinha alguém mais abastado ali, junto com os pobres, mas estavam formando uma unidade. Pode ser que tinha alguém politicamente da época ali, mas estavam formando uma unidade. Então, a unidade quebra barreiras, quebra discriminação, né? Quebra o aspecto intelectual, porque nós todos somos um, pensamos a mesma coisa. A palavra de Deus, pensais nas coisas lá do alto, né? Então, a unidade ela é muito, muito importante. Foi quando a totalidade da comunidade, homens, mulheres, até crianças estavam lá, né? Se encontravam unidos. Permanecer em Jerusalém, permaneceram unidos ali. Alguma coisa iria acontecer na vida deles. Então a nossa comunidade também tem que ser unida, né? Tem que sentir, quando um membro sofre, todos os membros sofrem, nosso corpo é um, mas os nossos membros são diferentes, né? As mãos não são iguais aos pés, os pés não são iguais às pernas, mas caminha para a unidade. E Jesus dá um testemunho maravilhoso: eu e o Pai somos um. Esta é a unidade que deve prevalecer na vida da nossa igreja. Meus irmãos, qual o sentido permanente do Pentecostes na vida da igreja? Primeiro, portanto, não há restrição. Segundo, nós não sermos privados da presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceiro, a presença de Jesus se expressa na vida comunitária também, provocando em nós, se expressa na nossa vida pessoal para que nós possamos viver em comunidade. É o que se quer dizer. E em quarto lugar, né, provoca a unidade. A unidade, ela quebra, né, os preconceitos. Eu posso abraçar o pobre, o rico, cumprimentar, estar junto com ele, o médico, a professora, o intelectual. Esta é a unidade que Deus quer de cada um de nós. Portanto, meus irmãos, que o Pentecostes seja algo permanente em nossas vidas. É o que almejamos a todos vocês nesta manhã. Tenhamos uma palavra de oração. Muito obrigado, Deus, pela presença do Teu Santo Espírito na vida da Tua igreja. Quando a Tua igreja foi criada, ela foi iniciada através da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder e permanece até os nossos dias. Oramos pela Tua igreja, ó Deus, que ela seja uma igreja vibrante, permanente, que anuncie a paz, o amor, a reconciliação, o perdão. Que a Tua igreja seja uma igreja missionária, preenchendo através da palavra, do amor, da presença, os corações vazios, aqueles que precisam, ó Deus, da orientação da Tua graça em seus corações. Que nós, ó Deus, sejamos um povo que se esmere na propagação da unidade, da solidariedade, da comunhão, que se esmere, Deus, na pregação do amor de Cristo, do poder, da sua morte e da sua ressurreição. Que nós sejamos uma igreja, corpo vivo de Cristo, que anuncia a Tua paz a todos os corações. Oramos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.